Você nasceu para brilhar. Então, por que ainda aceita menos do que o respeito que merece, rainha? Deixe-me dizer algo. Uma das maiores tragédias da vida é ver uma mulher que não sabe quem ela é. Uma mulher que carrega a realeza em seu sangue, mas caminha como uma mendiga, esperando por migalhas de amor, respeito e validação. Uma mulher que nasceu para governar, mas fica do lado de fora dos portões do seu próprio reino, pedindo permissão para entrar. Não, não, não. Você é uma rainha. É hora de começar a agir como tal. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer brilhar como rainha. E se não gostar, é só curtir. Fique até o final para uma surpresa especial. O problema não é que as pessoas não veem o seu valor. O problema é que você não o vê. E quando você não o vê, permite que as pessoas a tratem de qualquer jeito. Você permite que falem com você de qualquer jeito. Você aceita tratamentos dos quais deveria ter se afastado no momento em que começaram. Mas, por não saber quem você é, você fica, você tolera, você justifica, você explica o desrespeito. Você diz a si mesma: talvez eu esteja pensando demais, talvez eu esteja pedindo demais, talvez isso seja tudo o que mereço. Não, rainha. Você não está pedindo demais. Você está pedindo o que sempre foi destinada a ter: respeito, honra, amor, dignidade. E se eles não podem lhe dar isso, não merecem acesso a você. Você sabe o que acontece quando uma rainha abaixa seus padrões? Ela convida o caos para o seu reino. Quando você permite que as pessoas a tratem como se fosse comum, você para de caminhar no poder que Deus lhe deu. Você silencia sua voz, apaga sua luz, aceita a desonra em nome do amor. Mas deixe-me dizer algo. O amor não tira a sua dignidade. O amor não faz você se sentir pequena. O amor não exige que você se diminua apenas para que outra pessoa se sinta grande. Se você precisa implorar por ele, se precisa se rebaixar para tê-lo, se precisa se perder para mantê-lo, nunca foi amor. Para começar, quero que você me ouça hoje. Você não foi criada para viver abaixo do seu valor. A maneira como você se comporta diz ao mundo como ele deve tratá-la. A forma como você fala de si mesma, como permite que os outros a tratem, tudo isso envia uma mensagem. E algumas de vocês têm enviado a mensagem errada por tempo demais. Vocês permitiram que a dor as convencesse de que não valem mais. Permitiram que rejeições passadas as fizessem acreditar que não são boas o suficiente. Permitiram que pessoas que não sabiam amá-las as convencessem de que há algo errado com vocês. Mas hoje estou aqui para despertá-las. Você não é o que elas disseram. Você não é os erros que cometeu. Você não é indigna. Você não é incapaz de ser amada. Você não é demais. Você é uma rainha. E a partir deste momento, precisa se comportar como tal. Comente: eu sou rainha, agora. Inscreva-se no canal e não perca o final. Tem algo incrível te esperando. Pare de correr atrás de pessoas que não veem o seu valor. Pare de chorar por pessoas que nunca foram destinadas a ficar. Pare de esperar que alguém lhe dê permissão para ser quem você já é. Você não precisa da validação delas. Você não precisa da aprovação delas. Você não precisa da aceitação delas. Rainhas não pedem para serem tratadas corretamente. Elas esperam isso. Rainhas não imploram por respeito. Elas o exigem. Rainhas não aceitam menos do que merecem. Elas se afastam quando percebem isso. Algumas de vocês têm medo de se afastar porque pensam que vão acabar sozinhas. Mas deixe-me dizer algo. As pessoas certas nunca exigirão que você seja menos para estar com elas. As pessoas certas vão honrá-la, valorizá-la, protegê-la e respeitá-la. Não porque você exige, mas porque reconhecem quem você é. E se não reconhecerem, deixe-os ir.
Uma rainha nunca implora para que vejam sua coroa. Se não a enxergam, nunca foram destinados a sentar à sua mesa. Pare de chorar por pessoas que não foram destinadas a ocupar um lugar na sua vida. Pare de abaixar seus padrões porque tem medo de ficar sozinha. É melhor caminhar sozinha com dignidade do que estar em uma sala cheia de pessoas que não a respeitam. Quando você entra em um ambiente, o que as pessoas veem? Elas veem uma mulher que sabe quem é, ou uma mulher insegura, pedindo desculpas por existir, esperando permissão para ocupar espaço. Porque, deixe-me dizer agora, uma rainha nunca se diminui para deixar os outros confortáveis. Uma rainha caminha com confiança, fala com autoridade e se comporta como se pertencesse a qualquer lugar onde esteja. Se você vai se tornar a mulher que Deus criou, precisa parar de agir como se tivesse medo de ser vista. A maneira como você se comporta reflete o que você acredita sobre si mesma. Algumas de vocês têm andado com a cabeça baixa, os ombros curvados, a voz pouco acima de um sussurro, porque em algum momento a vida lhes ensinou que não eram suficientes. Em algum momento, pessoas fizeram vocês sentirem que sua presença era um inconveniente. Então agora, vocês hesitam antes de falar, questionam suas próprias opiniões, diminuem sua inteligência, riem de piadas que não têm graça só para se encaixar, dizem sim quando querem dizer não. Mas ouça-me, uma rainha não pede desculpas por ser quem é. Vocês passaram tempo demais se diminuindo para que outras pessoas se sentissem maiores. Vocês têm silenciado a si mesmas para evitar confrontos, segurado a língua quando deveriam ter falado, apagado sua luz para que os outros não se sentissem ameaçados. Mas isso não é quem vocês foram criadas para ser. Deus não colocou o propósito dentro de vocês para que o mantivessem escondido. Ele não lhes deu sabedoria, força e visão para que ficassem quietas e com medo. Vocês não precisam de permissão para falar com poder. Vocês não precisam de validação para se comportarem com confiança. Vocês não precisam de aprovação para caminhar com autoridade. Quer se sentir poderosa? Comente 2, dê um like e fique até o fim do vídeo. Você vai se surpreender. Parem de andar como se estivessem perdidas quando sabem exatamente quem são. Parem de questionar a si mesmas quando Deus já as confirmou. Parem de esperar que alguém diga que vocês são boas o suficiente antes de acreditarem nisso. Vocês não são uma reflexão tardia. Vocês não são um acidente. Vocês não são o plano reserva de alguém. Vocês são rainhas. E a maneira como se movem pela vida precisa refletir essa verdade. Confiança não é arrogância, não é menosprezar outras pessoas. É saber quem você é e se recusar a deixar qualquer um convencer você do contrário. É se comportar com dignidade, com graça e com um nível de autorrespeito que diz ao mundo: eu sei o meu valor. E essa confiança não está apenas na forma como você anda, mas na forma como fala. Algumas de vocês têm sussurrado quando deveriam estar declarando. Têm diluído suas palavras, tornando-as mais suaves, mais digeríveis, mais aceitáveis para pessoas que nunca foram destinadas a entendê-las. Mas sua voz nunca foi feita para ser escondida. Suas palavras nunca foram feitas para ser silenciadas. Há poder no que você diz. Há autoridade na sua voz. E quando você fala, precisa falar como se acreditasse no que está dizendo. Chega de terminar as frases como se estivesse insegura. Chega de questionar seus próprios pensamentos, como se não confiasse em si mesma. Chega de falar de um jeito que convida as pessoas a duvidarem de você. Se você é uma rainha, cada palavra que sai da sua boca deve refletir isso. Sua voz deve ser forte, mas não áspera. Firme, mas não cruel. Sábia, mas não arrogante. E mais importante, suas palavras
devem corresponder às suas ações. Porque uma rainha não apenas fala, ela caminha com a mesma confiança com que fala. Ela não apenas diz que sabe o seu valor, ela se move como se soubesse. Ela não apenas declara que é forte, ela mostra isso na forma como se comporta. E eu preciso que vocês entendam. As pessoas vão tratá-la de acordo com o padrão que você estabelece para si mesma. Se você entrar em um ambiente como se não pertencesse, vão tratá-la como uma estranha. Se você falar como se suas palavras não importassem, vão ignorar o que você tem a dizer. Mas se você caminhar como se fosse digna, se falar como se tivesse algo valioso a contribuir, se comportar com a autoridade que Deus colocou dentro de você, as pessoas terão que respeitá-la. Então chega de passos pequenos, chega de vozes tímidas, chega de pedir desculpas por existir. A partir deste momento, você caminha como a rainha que é. Você fala como a rainha que é. Porque o mundo não reconhecerá sua realeza até que você o faça. Chega um momento na sua vida em que você precisa parar de deixar qualquer um ter acesso a você. Você precisa parar de permitir que pessoas entrem e saiam da sua vida como se fosse uma porta giratória. Você precisa parar de entregar sua energia a pessoas que apenas a drenam, que apenas tomam de você, mas nunca devolvem. Uma rainha não deixa qualquer um sentar à sua mesa. Uma rainha não deixa qualquer um falar em sua vida. Uma rainha não deixa qualquer um chegar perto o suficiente para perturbar sua paz. Quer se sentir poderosa? Comente 2, dê um like e fique até o fim do vídeo. Você vai se surpreender. Se você realmente vai caminhar no poder e na autoridade que estão dentro de você, então precisa aprender a proteger sua paz. Algumas de vocês têm carregado peso demais, fardos que nunca foram seus, problemas que não pertencem a vocês, relacionamentos que estão mortos há anos, mas vocês continuam segurando porque têm medo de deixar ir. Vocês estão deixando as pessoas puxá-las em 1000 direções diferentes e agora se perguntam por que estão tão exaustas, por que estão tão drenadas, por que se sentem tão vazias. É porque vocês têm dado sua paz a pessoas que nem a valorizam. Vocês têm permitido o caos em lugares onde Deus quis que houvesse tranquilidade. Mas você não pode viver em paz se continuar entretendo coisas que a perturbam. Algumas pessoas prosperam no drama. Algumas pessoas só se sentem confortáveis na disfunção. Algumas pessoas vão puxá-la para a bagunça delas só para não terem que lidar com ela sozinhas. E se você não tomar cuidado, vai se encontrar em batalhas que nunca foram suas, lutando guerras que não têm nada a ver com você, tentando consertar pessoas que nem querem ser consertadas. Esse não é o seu chamado. Você não foi criada para carregar o peso de todo mundo às custas do seu próprio bem-estar. Você não é o depósito dos problemas de todos. Você não é obrigada a permanecer em relacionamentos tóxicos só por causa da história. Ouça-me. A paz não é algo que simplesmente acontece. A paz é algo que você protege. Você precisa ser intencional sobre guardar seu espaço, seu tempo, sua energia. Você precisa levar a sério o corte de distrações, a limitação de acesso a pessoas que não devolvem a você, a remoção de si mesma de qualquer coisa que custe sua paz de espírito. E eu sei que isso não é fácil. Sei que algumas de vocês têm medo de estabelecer limites porque não querem desapontar as pessoas, não querem parecer rudes, não querem parecer difíceis. Mas deixe-me dizer algo. Sua paz não está em negociação. Proteger sua paz não significa que você não ama as pessoas, não significa que você não se importa, não significa que você é egoísta, significa que você entende que não pode servir de um copo vazio. Algumas de vocês estão tentando ser tudo para todos e, no processo,
estão se perdendo, estão se esticando tanto que nem reconhecem quem são mais. Dizem sim a coisas para as quais não têm energia. Assumem responsabilidades que não são suas, tentam segurar tudo para todos os outros, mas por dentro estão desmoronando. E então se perguntam por que se sentem esgotadas, por que se sentem frustradas, por que se sentem invisíveis e desvalorizadas. Mas a verdadeira questão é: quando foi a última vez que você investiu em si mesma? Quando foi a última vez que você tirou um momento para descansar, para respirar, para focar nas suas próprias necessidades? Quando foi a última vez que você priorizou sua própria paz? Você não pode continuar correndo no vazio. Você não pode continuar se negligenciando. Você não pode continuar sacrificando seu bem-estar por pessoas que não fariam o mesmo por você. Antes de tudo, deixe um 3 nos comentários se está pronta para reinar, inscreva-se e veja o final para um momento único. É hora de tomar sua paz de volta. É hora de parar de se desculpar por se colocar em primeiro lugar. É hora de parar de explicar por que você não pode estar disponível para todos o tempo todo. É hora de parar de se sentir culpada por escolher a si mesma. Porque quando você realmente entende seu valor, perceberá que nem todos merecem acesso a você. Perceberá que sua paz é valiosa demais para ser perturbada por pessoas que só trazem caos. Perceberá que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada em dramas sem sentido. Há poder no seu silêncio, há poder na sua tranquilidade, há poder em saber quando se afastar de conversas que a drenam, de relacionamentos que não a servem mais, de ambientes que não estão mais alinhados com o lugar onde Deus está levando você. E quando você começar a proteger sua paz, não espere que todos entendam. Algumas pessoas vão chamá-la de distante. Algumas pessoas vão chamá-la de egoísta. Algumas pessoas vão se ofender porque estavam se beneficiando da sua falta de limites. Mas não se sinta culpada por escolher a si mesma. Uma rainha não busca permissão para proteger sua paz. Ela não explica por que não está mais disponível para tolices. Ela não pede desculpas por se afastar de pessoas que não foram destinadas a ir com ela para o próximo nível. Você não precisa lutar todas as batalhas. Você não precisa responder a todos os insultos. Você não precisa provar nada a ninguém. Algumas das maiores vitórias são conquistadas em silêncio. Algumas das maiores batalhas são vencidas simplesmente se afastando. Alguma da maior paz que você experimentará virá quando perceber que nem tudo merece sua atenção. A partir deste momento, que a paz seja seu padrão, que a sabedoria seja seu guia. Se alguém não consegue reconhecer seu valor, isso é perda deles, não seu fardo. Algumas de vocês têm se desdobrado por pessoas que não dariam um único passo por vocês. Têm dado seu coração a pessoas que não têm capacidade de segurá-lo. Têm se exaurido tentando provar seu valor para alguém que nunca o apreciará. Mas deixe-me perguntar algo. Se você precisa implorar pelo amor de alguém, é realmente amor? Se você precisa constantemente lembrá-los de respeitá-la, eles realmente a valorizam? O amor não é algo que você precisa forçar. O respeito não é algo que você precisa exigir repetidamente. Quando alguém realmente a vê, quando alguém realmente a valoriza, não precisará ser convencido a tratá-la bem. Algumas de vocês têm segurado relacionamentos que as estão destruindo. Têm lutado por pessoas que pararam de lutar por vocês há muito tempo. Têm aceitado um amor meia-boca, inconsistência, ser uma opção em vez de uma prioridade. E a verdade é que a única razão pela qual vocês ainda estão segurando é porque têm medo de ficar sozinhas. Têm medo do silêncio. Têm medo da incerteza. Têm medo de que, se forem embora,
nunca mais encontrarão o amor. Mas deixe-me dizer algo. A solidão não está em estar sozinha. A solidão está em estar na companhia errada. A solidão está em compartilhar seu coração com alguém que não o valoriza. A solidão está em dar tudo de si para alguém que só lhe dá metade. Se você é uma rainha, então precisa começar a estabelecer o padrão de como você é tratada. Precisa parar de aceitar comportamentos que vão contra seu valor. Precisa parar de ignorar bandeiras vermelhas só porque não quer começar de novo. Precisa parar de permitir que o medo de ficar sozinha a mantenha presa em ciclos que estão quebrando você. Você sabe o quão poderosa você é? Sabe o quão valiosa você é? Sabe que nunca foi destinada a viver sua vida implorando pelo mínimo? Você foi feita para ser valorizada, honrada, amada completa e plenamente, não apenas quando é conveniente para outra pessoa. Mas aqui está a verdade. Você ensina às pessoas como tratá-la pelo que você tolera. Se você continuar aceitando desrespeito, ele continuará. Se você continuar fazendo desculpas para a inconsistência, ela nunca mudará. Se você continuar aceitando menos, nunca receberá mais. Comente rainha se você acredita no seu valor, curta o vídeo e não saia antes do final. Tenho uma surpresa para você. Não cabe aos outros reconhecerem seu valor. Algumas de vocês têm medo de se afastar porque pensam que isso significa perder. Mas uma rainha nunca perde quando escolhe a si mesma. Uma rainha nunca perde quando se recusa a se contentar. Uma rainha nunca perde quando se afasta de pessoas que nunca foram destinadas a caminhar com ela, para começar. Se alguém não consegue ver seu valor, deixe-o ir. Se alguém a trata como uma reflexão tardia, deixe-o ir. Se alguém é inconsistente com você, deixe-o ir. Você não foi criada para viver sua vida em um estado constante de decepção. Você não foi projetada para continuar dando chances a pessoas que continuam mostrando que não a merecem. Você precisa parar de romantizar o potencial e começar a aceitar a realidade. Pare de dizer a si mesma que se você amá-los um pouco mais, eles mudarão. Pare de se convencer de que se for paciente o suficiente, eles finalmente a tratarão bem. As pessoas não mudam a menos que queiram. E não é seu trabalho consertar, curar ou completar ninguém. Seu trabalho é proteger seu coração, guardar sua paz, amar a si mesma o suficiente para se afastar de qualquer coisa que não esteja alinhada com o futuro que Deus tem para você. Você não é uma opção. Você não é um plano reserva. Você não é a conveniência de alguém. Se alguém não pode amá-la da maneira que você merece, então não merece acesso a você. Você não precisa implorar pelo amor certo. Você não precisa suplicar por respeito. Você não precisa convencer alguém a ver seu valor. Porque quando você sabe o seu valor, você se recusa a aceitar qualquer coisa menos do que merece. Chega um momento na sua vida em que você precisa parar de apagar sua luz para deixar os outros confortáveis. Precisa parar de se diminuir para caber em lugares que nunca foram feitos para contê-la. Precisa parar de diminuir sua grandeza porque as pessoas ao seu redor não conseguem lidar com o peso do seu chamado. Uma rainha não se faz pequena por causa de pessoas inseguras. Uma rainha não abaixa seus padrões só para ser aceita. Uma rainha não silencia sua voz só porque outros têm medo do seu poder. Você não foi criada para ser comum. Você não foi projetada para se misturar. Você não foi colocada nesta terra para viver uma vida de mediocridade. É hora de você se levantar e caminhar na plenitude de quem foi criada para ser. Algumas de vocês têm sentado em seu potencial por tempo demais. Têm esperado permissão para entrar na sua grandeza. Têm esperado que outra pessoa valide seus sonhos, confirme seu chamado, dê o sinal verde para perseguir
o que Deus já colocou em seu coração. Mas deixe-me dizer algo. Você não precisa da permissão de ninguém para ser grande. Você não precisa da aprovação de ninguém para caminhar no seu propósito. Você não precisa de ninguém para assinar o que Deus já confirmou em você. Se você continuar esperando que as pessoas aplaudam você, vai esperar para sempre. Se continuar buscando validação externa, nunca vai avançar. Se continuar esperando o momento perfeito, nunca dará o primeiro passo. Algumas de vocês estão tão preocupadas com o que as pessoas vão pensar que estão permitindo que as opiniões delas as paralisem. Estão segurando porque não querem causar ondas. Estão ficando em silêncio porque não querem ofender ninguém. Estão jogando seguro porque têm medo de julgamento, de crítica, de fracasso. Mas deixe-me dizer algo. Ninguém que já caminhou na grandeza o fez sem oposição. Ninguém que já cumpriu seu propósito o fez sem resistência. Ninguém que já causou impacto o fez sem enfrentar dúvida, ridículo ou rejeição. Se você está esperando que todos concordem com você antes de entrar no seu propósito, nunca vai se mover. Se está esperando que o caminho seja fácil antes de perseguir seus sonhos, nunca vai começar. Se está esperando que as pessoas entendam seu chamado antes de caminhar nele, vai ficar presa no mesmo lugar pelo resto da sua vida. Uma rainha não pede permissão para brilhar. Uma rainha não pede desculpas pela sua unção. Uma rainha não deixa pessoas de mente pequena convencê-la a abandonar seu destino. Você foi equipada. Você foi chamada. Você foi escolhida. E é hora de agir como tal. Você não pode continuar sentada no seu potencial porque tem medo do que as pessoas podem dizer. Você não pode continuar escondendo seus dons porque não quer deixar os outros desconfortáveis. Você não pode continuar jogando pequeno porque tem medo de falhar. Deixe-me dizer algo. O fracasso não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é nunca tentar. O verdadeiro inimigo é ficar presa no medo. O verdadeiro inimigo é deixar a dúvida roubar seu destino. Algumas de vocês têm sonhos que enterraram porque a vida a atrapalhou. Permitiram que as circunstâncias as convencessem de que é tarde demais, de que perderam sua chance, de que não são boas o suficiente, inteligentes o suficiente, qualificadas o suficiente. Mas deixe-me dizer algo. O que Deus colocou dentro de você ainda está aí. O dom ainda está aí. O chamado ainda está aí. O propósito ainda está aí. Não importa quanto tempo passou, não importa quantos erros você cometeu, não importa quem foi embora, não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que você se levante e comece a caminhar na autoridade que lhe foi dada. Você precisa parar de sentar na sua unção. Você precisa parar de enterrar seu talento. Você precisa parar de esperar pelo momento perfeito. O momento perfeito é agora. O momento perfeito é o momento em que você decide dar um passo em fé. O momento perfeito é quando você para de dar desculpas e começa a fazer movimentos. É hora de ativar seu propósito. É hora de parar de viver abaixo do seu chamado. É hora de entrar no seu lugar de direito. E ouça, nem todos ficarão felizes com isso. Nem todos vão celebrar você, nem todos vão apoiá-la. Mas esse não é o seu problema. Você não foi chamada para agradar a todos. Você foi chamada para ser grande. Você não foi criada para se encaixar. Você foi criada para se destacar. Você não foi destinada a ficar na lateral. Se você vai caminhar no seu propósito, precisa estar disposta a deixar para trás qualquer coisa que não esteja mais alinhada com o lugar onde você está indo. Isso significa que alguns relacionamentos terão que terminar. Alguns hábitos terão que morrer. Alguns ambientes terão que mudar. Porque você não pode voar enquanto segura peso morto. Você não pode entrar no próximo nível enquanto se agarra a coisas que a mantém presa. Você não pode caminhar no poder
enquanto ainda entretém coisas que a enfraquecem. Uma rainha sabe quando se afastar. Uma rainha sabe quando deixar ir. Uma rainha sabe quando é hora de se levantar. E agora é esse momento. Chega um momento em que você precisa parar de se explicar para pessoas que já decidiram o que pensam de você. Você precisa parar de tentar provar seu valor para aqueles que se recusam a vê-lo. Você precisa parar de buscar validação de pessoas que nunca foram destinadas a afirmá-la. Para começar, uma rainha não perde tempo tentando convencer as pessoas do seu valor. Ela não implora por respeito. Ela não corre atrás daqueles que foram embora. Ela permanece firme em quem é, sabendo que sua presença por si só é suficiente. Algumas de vocês têm se exaurido tentando fazer as pessoas entenderem seu coração. Têm se desdobrado tentando ser o suficiente para pessoas que nunca a apreciarão. Têm dado explicações para pessoas que não merecem acesso à sua vida. Mas deixe-me dizer algo. Você não deve explicação a ninguém pelo seu crescimento. Você não precisa defender os limites que estabeleceu para proteger sua paz. Você não precisa explicar por que se recusa a aceitar menos do que merece. Se alguém não respeita suas decisões, esse não é o seu problema. Se não entendem seu chamado, essa não é sua responsabilidade. Se não apoiam sua jornada, essa não é sua preocupação. Algumas de vocês têm vivido sob o peso das expectativas dos outros por tempo demais. Têm carregado fardos que nunca foram seus. Têm se diminuído para caber em espaços que nunca foram projetados para contê-las. Mas deixe-me perguntar algo. Quando você começará a viver para si mesma? Quando você parará de permitir que as opiniões dos outros ditem suas escolhas? Quando você parará de buscar a aprovação de pessoas que nem têm uma visão para suas próprias vidas? Uma rainha não se move segundo a opinião pública. Ela não busca permissão para ser quem é. Ela não dilui a si mesma para deixar os outros confortáveis. Ela sabe quem é. Ela permanece em seu poder. Ela caminha em sua autoridade. Algumas de vocês têm tido medo de se afastar de situações que não as servem mais porque não querem ser mal interpretadas. Têm medo do que as pessoas dirão se vocês estabelecerem limites. Têm medo de ser julgadas se escolherem se priorizar. Têm medo de perder relacionamentos se começarem a exigir o respeito que merecem. Mas deixe-me dizer algo. Se alguém não consegue lidar com seu crescimento, nunca foi destinado a ir com você. Se não respeitam seus limites, nunca a valorizaram de verdade. Se não celebram seu sucesso, nunca foram realmente a seu favor. E quanto mais cedo você reconhecer isso, mais cedo encontrará paz. Uma rainha não entretém tolices. Ela não discute com pessoas que prosperam na negatividade. Ela não desperdiça sua energia com aqueles que se recusam a ver a verdade. Algumas batalhas não valem a pena lutar. Algumas conversas não valem a pena ter. Alguns relacionamentos não valem a pena salvar. Você precisa aprender a proteger sua energia. Você precisa aprender a se afastar de situações que a drenam. Você precisa aprender a guardar seu coração contra aqueles que só vêm para tomar de você, mas nunca devolvem. Você não foi colocada nesta terra para viver sua vida, se explicando para pessoas comprometidas em mal interpretá-la. Você não foi criada para defender constantemente suas escolhas para pessoas que não respeitam sua jornada. Você não foi projetada para continuar provando seu valor para aqueles que se recusam a vê-lo. Em algum momento, você precisa parar de falar e deixar suas ações falarem. Você precisa parar de discutir e deixar sua paz ser a resposta. Você precisa parar de se explicar e apenas ser, porque quando você sabe quem é, não precisa convencer ninguém. Quando você está confiante no seu chamado, não precisa de validação externa. Quando você caminha no seu propósito,
não corre atrás de aprovação, você exige respeito. Algumas de vocês têm carregado fardos desnecessários, levando o peso das opiniões das pessoas, se estressando com coisas que estão além do seu controle. Mas deixe-me lembrar algo. Você não é responsável por como os outros a percebem. Você não é responsável pela incapacidade deles de ver seu coração. Você não é responsável pela recusa deles em reconhecer seu crescimento. Esse é o problema deles, não o seu. E o momento em que você parar de buscar a aprovação deles é o momento em que você será livre. Uma rainha não perde tempo provando a si mesma. Ela não corre atrás de pessoas que foram embora. Ela não se rebaixa só para ser aceita. Ela permanece firme. Ela caminha com confiança. Ela se move com graça. E ela deixa ir qualquer coisa que não esteja alinhada com a mulher que foi criada para ser. Então, pare de se explicar. Pare de se defender. Pare de buscar validação. Você é uma rainha. É hora de começar a agir como tal. Você passou tempo demais duvidando de si mesma, questionando seu valor, esperando permissão para caminhar no seu poder. Mas o tempo de hesitação acabou. Chega de se diminuir. Chega de pedir desculpas. Chega de buscar validação de pessoas que nunca verão seu valor. Você é uma rainha, criada com propósito, projetada com força e chamada para a grandeza. Fique de pé no seu valor. Fale com autoridade. Mova-se com intenção. Entre em ambientes como se pertencesse lá, porque você pertence. Deixe ir qualquer coisa e qualquer um que não honre quem você está se tornando. Uma rainha não espera por aprovação. Ela exige respeito pela forma como se comporta, pela forma como se ama, pela forma como se recusa a se contentar. Este é o seu momento de se levantar, de tomar seu lugar, de caminhar no poder que Deus lhe deu. Você é uma rainha. Agora, comece a agir como tal. Em 2. Timóteo 4, versos 3 e 4. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Este discurso, você é uma rainha, comece a agir como tal, é como um chamado poderoso que ressoa na alma, como o som de um tambor que ecoa nas festas de rua, despertando a força adormecida dentro de cada mulher. Ele me fez refletir sobre quantas vezes no dia a dia nós, mulheres, esquecemos nossa realeza interior. Quantas vezes aceitamos menos do que merecemos, seja em relacionamentos, no trabalho ou até na forma como nos tratamos. O discurso é um lembrete vibrante de que nosso valor não depende da validação dos outros, mas da maneira como nos vemos e nos posicionamos. A mensagem central de que somos rainhas destinadas a reinar me tocou profundamente, porque na correria da vida é fácil nos perdermos em dúvidas, medos ou nas expectativas alheias. A cultura brasileira, com sua energia de celebração e resiliência, reflete essa ideia. Somos capazes de transformar dor em força, como fazemos ao dançar, mesmo sob tempestades. Este discurso me inspirou a olhar para dentro e reconhecer que minha coroa não é algo que alguém me dá. Ela já está na minha essência e cabe a mim usá-la com orgulho. Uma das lições mais marcantes é a importância de proteger minha paz. Quantas vezes deixei que pessoas ou situações roubassem minha energia apenas porque tinha medo de parecer egoísta ou de ficar sozinha? O discurso ensina que dizer não a relações tóxicas ou a comportamentos que nos diminuem não é fraqueza, mas um ato de amor próprio. Na prática, isso significa estabelecer limites claros, seja recusando convites que não me fazem bem, seja me afastando de quem não respeita meu valor. Outra lição poderosa é sobre a confiança na fala e nas ações. Muitas vezes, calo minha voz ou hesito em expressar minhas opiniões, com medo de incomodar. Mas,
Como rainha, devo falar com autoridade, não para menosprezar os outros, mas para honrar o que Deus colocou em mim. Isso me motivou a, no trabalho, por exemplo, compartilhar ideias com firmeza e, na vida pessoal, expressar meus sentimentos sem receio. Além disso, aprendi que caminhar como rainha é também deixar ir o que não serve mais. Quantas vezes me agarrei a amizades ou sonhos que já não faziam sentido, por medo do vazio? O discurso me ensinou que solitude não é solidão. É um espaço sagrado para me reconectar comigo mesma. Na vida cotidiana, isso se traduz em fazer uma limpeza emocional, abandonar hábitos que me sabotam, como a autocrítica excessiva, e abrir espaço para novas oportunidades. Por fim, a mensagem bíblica de 2 Timóteo 4:3-4 me lembrou que em um mundo cheio de distrações, devo manter minha fé e propósito firmes, escolhendo ouvir a verdade que me eleva. Aplicar essas lições significa viver com intenção, tratar-me com o mesmo carinho que ofereço aos outros, caminhar com a cabeça erguida e não aceitar menos do que mereço. É um compromisso diário de lembrar que sou uma rainha, não por arrogância, mas por reconhecer o propósito que carrego. Este discurso não é só um vídeo, é um convite para transformar a vida, passo a passo, com coragem e amor próprio.